O chão treme, a terra racha e o pânico toma conta. A mina está desabando. É um cenário de puro caos, com todo mundo correndo desesperado para salvar a própria pele enquanto as pedras despencam. No meio do terror, surge um grito que gela o sangue. É uma bruxa. O povo está furioso, xingando a garota de cruel e odiosa, sem acreditar que alguém tão jovem pudesse causar tanto estrago. Enquanto a multidão perde a cabeça, 2 guardas fofocam sobre a situação. Eles duvidam que Vossa Alteza consiga sequer sair da cama, já que a cidade é um fim de mundo e está um caos total por causa da tal bruxa. Um deles até ironiza que o nobre deveria desistir logo e voltar para Ruibal. A cena corta para Lord Barov chegando e abrindo a porta com pressa. Ele encontra Tyr e pergunta pelo príncipe, mas o herdeiro ainda está no 5º sono. Barov não perde tempo. Entra no quarto e começa a sacudir o nobre para ele acordar de uma vez. O príncipe desperta totalmente confuso, sem entender onde está. Barov avisa que o ritual da bruxa vai começar e que todos esperam pelo julgamento. O rapaz ainda acha que está sonhando, mas o toque real de Barov faz a ficha cair. Aquilo é vida real. Ele entra em choque ao reconhecer o servo. Barov, preocupado com o estado do patrão, reforça que a hora da execução chegou. O príncipe levanta, ainda meio atordoado e tentando processar como foi parar ali, mas segue o conselheiro para fora. Assim que ele coloca os pés no pátio, a multidão explode. O povo clama pelo príncipe em um barulho ensurdecedor, até que a ordem de silêncio é dada para começar o evento. A multidão está sedenta de sangue, gritando sem parar para que a execução aconteça logo. O clima é de linchamento, todos apontam para a garota, exigindo que a bruxa seja enforcada imediatamente. Barov encosta no príncipe, pressionando para que ele dê o veredicto final e acabe logo com aquilo. O príncipe encara a garota, confuso, e questiona se aquela é mesmo a bruxa. Ele simplesmente ignora o protocolo, solta que caçar bruxas é um absurdo e manda todo mundo ir embora para casa, cancelando o evento do dia. Barov entra em choque, avisando que aquilo não é brincadeira e que se não matarem ela agora, outras bruxas vão aparecer. Ignorando o desespero do conselheiro, o príncipe chama Katlanis, seu cavaleiro-chefe. Ele provoca o soldado, perguntando se ele está com medo e sugerindo que seria melhor capturar mais algumas antes de fazer uma limpa geral. Enquanto o povo reclama e Barov gagueja sem entender nada, o príncipe começa a refletir sobre a cilada onde se meteu. Ele se vê preso em um território insignificante, numa era sombria e cheia de ignorância, no meio de uma luta por poder. Sem saída, ele decide encarar a nova realidade. A partir de agora, ele assume de vez a identidade de Lowland Wimbledon. A cena corta para a manhã seguinte. Barov entra na sala, ainda inconformado, e o príncipe pede para ele se sentar. O conselheiro não perde tempo e cobra o motivo de terem poupado a garota ontem, reforçando que o assunto é urgente. Para justificar o medo, Barov revela que guardas acharam rastros na floresta e mostra um emblema recuperado. Na tela, vemos a marca da montanha sagrada e do olho mágico, os símbolos oficiais da Sociedade de Auxílio às Bruxas. Barov explica que a tal Sociedade de Auxílio é uma organização que reúne bruxas para buscarem juntas a lendária Montanha Sagrada, onde acreditam que encontrarão paz eterna. O clima fica tenso quando ele menciona que o grupo recruta novas integrantes e até sequestra bebês, como aconteceu no Porto Água Azul. O conselheiro está morrendo de medo que a sociedade descubra que a garota está viva e venha resgatá-la. Ele insiste que esses loucos não abandonam ninguém e que o príncipe precisa matá-la logo, já que uma bruxa tem um poder que nenhum cavaleiro consegue encarar. Curioso, o príncipe pergunta que tipo de poder é esse e como pegaram a garota. Barov conta que, durante o desabamento da mina, ela usou feitiçaria e se revelou ao lançar chamas malignas que derreteram uma pessoa viva. A descrição é pesada. O corpo da vítima ficou espalhado no chão, algo que ninguém gostaria de ver. Mesmo com o aviso sinistro, o príncipe surpreende e exige ser levado até ela agora mesmo. No caminho, o príncipe questiona por que vão enforcá-la em vez de queimar na fogueira, e o conselheiro solta a bomba. O fogo não faz efeito nenhum nela. Carter tenta barrar o príncipe, avisando que é perigoso demais chegar perto daquela bruxa má, mesmo que ela esteja acorrentada pela pedra da punição divina. O clima fica tenso quando o príncipe dá um fecho no cavaleiro, questionando se a coragem dele só serve contra inimigos fracos. Sem graça, Carter recua e deixa o patrão se aproximar das grades. Frente a frente com a prisioneira, ele se apresenta como Roland Wimbledon, o senhor daquela terra, e pergunta o nome dela. A garota, com um olhar cansado, responde apenas, Ana.
O príncipe então pede que ela conte a real história sobre o que rolou na mina naquele dia. Ana revela que correu para o desabamento para salvar o pai, que estava com a perna esmagada sob as rochas. No meio do caos, outro mineiro tentou roubar as economias de uma vida inteira do velho. Quando o sujeito levantou a picareta para matar o pai dela, Ana não teve escolha. Reagiu e acabou com o agressor. A reviravolta vem agora. O príncipe pergunta quem a entregou para a guarda e a resposta é de dar nó no estômago. Foi o próprio pai dela. Barov confirma que o homem provavelmente fez isso pela recompensa de 25 dragões de ouro. Dinheiro suficiente para ele viver o resto da vida sem se preocupar com a perna quebrada. O príncipe termina a conversa instigando Ana sobre como uma garota matou um homem adulto e ela admite que usou o que chamam de poder do diabo. Ana encara o príncipe e pergunta se ele quer ver o tal poder de perto. Barov entra em pânico total, avisando que ela só está contida pela pedra da punição e que soltá-la seria um suicídio. Ana desdenha da curiosidade dele, mas Roland não se abala. Ele retruca que, se ela fosse mesmo um demônio, o pai dela é quem deveria estar morto por ter sido tão cruel. Ignorando todos os avisos de perigo, o príncipe se aproxima e começa a abrir a cela. Barov e os guardas gritam desesperados. Ana reage e as chamas surgem, mas algo está diferente. Roland manda todo mundo calar a boca e prestar atenção. O fogo não está queimando nada. Ele percebe que Ana está controlando as chamas conscientemente, garantindo que ninguém se machuque. A garota, exausta e sem esperança, pergunta se a curiosidade dele acabou e se ele vai matá-la de uma vez. A resposta do príncipe deixa todo mundo de queixo caído. Ele não quer o sangue dela, ele quer contratá-la. Cortamos para uma cena onde a narrativa de fantasia dá lugar à ciência pura. O príncipe começa a explicar conceitos que ninguém ali entende. A cena corta para uma batida na porta e Barov entra na sala. O conselheiro confirma que a missão secreta foi um sucesso. A execução foi forjada ao meio-dia, usando um prisioneiro encapuzado, e ninguém desconfiou que a bruxa continua viva. Satisfeito, Roland começa a ditar uma lista enorme de tarefas. Ele exige relatórios financeiros detalhados dos últimos 10 anos, dados sobre impostos, comércio e até um mapeamento de todas as oficinas da cidade, desde ferrarias até tecelagens. Ele quer saber o tamanho de cada negócio, além da distribuição de cargos e da população local. Barov fica confuso com tanto pedido técnico e pergunta se o príncipe finalmente resolveu levar a sério a disputa pelo trono, o tal decreto do Senhor da Guerra. Roland então faz um mapeamento mental dos seus rivais. Cada irmão controla um ponto estratégico, seja militar, econômico ou cultural, enquanto ele ficou com a sobra, uma cidade fronteiriça desolada. O príncipe pergunta na lata quais são suas chances, e Barov é brutalmente honesto. Considerando o passado de Roland e sua má fama entre os nobres, as chances de vitória são mínimas. Roland não se abala e diz que, se não pode vencer pelo prestígio, vai ter que impressionar o rei de outro jeito. Ele encerra questionando quem realmente manda no país, deixando claro que a autoridade da família real é só uma fachada. Roland joga a real. Os verdadeiros donos do país não estão na capital, mas na cidade sagrada de Hermes. Ele explica que, enquanto o Papa coroar os reis, os nobres serão apenas fantoches da igreja. O plano dele é ousado, criar um reino independente da autoridade divina para garantir o trono de verdade. Ele cutuca Barov, lembrando que o conselheiro sempre defendeu a monarquia contra a intromissão dos padres. Barov concorda, mas questiona como vencer uma instituição tão enraizada no povo. Roland rebate dizendo que o poder da igreja vive de mentiras, e provar que as bruxas não são o mal encarnado é o primeiro passo para derrubar esse castelo de cartas. A cena corta para o lado de fora, onde Barov sai da sala atordoado. Aleph aparece cobrando explicações, sentindo que tem algo muito errado tanto na história da bruxa quanto no comportamento estranho de Roland. O medo é real. Se Hermes descobrir a farsa, o destino dele será cruel. Enquanto isso, em outra sala, o clima é de negócios. Um contrato é colocado na mesa para Ana. O conceito é revolucionário para a época. Uma relação de trabalho igualitária. Roland quer que ela forneça o serviço e, em troca, ele pagará um dragão de ouro por mês. Uma fortuna que supera tudo o que o pai dela ganhou na vida inteira. Ana fica em choque, sem entender se aquilo é um erro ou uma armadilha. O mensageiro garante que o valor foi definido pelo próprio príncipe. Logo depois, o próprio Roland aparece com um sorriso, perguntando se ela dormiu bem.
Ele admite que queria dar mais tempo para ela descansar, mas o cronograma está apertado. Ana continua sem reação, tentando processar por que um príncipe faria tanto por alguém como ela. Ana ainda está no maior choque, sem entender por que o príncipe a salvou, por que a perdoou por um assassinato e o que diabos ele espera que ela faça com aquele contrato de trabalho. Roland resolve fazer um teste. Ele colhe uma flor de fruta cítrica, entrega para ela e, do nada, solta que a planta é extremamente venenosa. Na mesma hora, Ana toma um susto e solta a flor. O príncipe começa a rir, revelando que era apenas uma brincadeira, mas usa o momento para dar uma aula de perspectiva. Ele explica que a flor não mudou em nada. O que mudou foi como ela a enxergava por causa de uma mentira. Para o príncipe, o poder das bruxas é exatamente igual. Um produto da natureza que não é bom nem mal por si só. Os rótulos de demônio ou impuro são apenas ideias que as pessoas criaram na cabeça delas. Ana balança a cabeça, achando que o nobre é ingênuo demais. Ela avisa que seu poder é aterrorizante de verdade e que a igreja tem razão. O que corre nas veias dela é o poder do diabo e vai acabar matando qualquer um que tente chegar perto. Ana desaba no choro e implora para ser executada, mas o príncipe manda a real. Morrer é só uma fuga que não resolve nada. Ele explica que a morte não vai mudar o preconceito do pai dela, nem trazer de volta o que ela perdeu. Em vez disso, ele oferece uma alternativa ousada: construir juntos um novo mundo, onde as bruxas vivam livres, sem medo ou vergonha, usando seus poderes para o bem de todos. Roland compara a situação dela com a flor da tangerina, que simboliza força no sofrimento. Ele revela que o contrato de trabalho é, na verdade, um convite para essa revolução. Ana, emocionada, confessa seu verdadeiro sonho. Quer voltar a estudar, cantar nos campos e ser como o professor Carl, ensinando crianças a ler e escrever. Ela pergunta se esse dia vai mesmo chegar, e o príncipe garante que sim, desde que eles se esforcem. O treinamento começa ali mesmo. Roland ordena que ela aprenda a dominar o fogo com perfeição, controlando temperatura e ângulo sem queimar nem as próprias roupas. Enquanto ela treina, o príncipe volta para a estratégia. Ele analisa os relatórios e percebe algo bizarro. A cidade tem minas gigantes de metais e pedras preciosas, mas a receita de impostos do ano passado foi praticamente zero. Tem caroço nesse angu. Roland mergulha nos livros contábeis e descobre uma zona total. A cidade só faz negócios de minério e ferro com a cidade da Folha de Salgueiro, e a grana mal dá para pagar as contas da prefeitura. Não existe registro de impostos, nem da vida dos moradores, e o mais bizarro, ninguém planta nada. Barov entra em cena surpreso ao ver que o príncipe passou a noite inteira estudando os relatórios. Roland admite que antes era um playboy que não queria saber de nada, deixando tudo nas costas do conselheiro, mas pede desculpas e avisa que, de agora em diante, vai assumir as rédeas e quer apoio total. Emocionado, Barov jura lealdade e solta a real sobre a comida. A verdade é que a cidade fronteira não vende o minério. Ela faz uma troca injusta com a fortaleza de Longo por grãos. Para os vizinhos poderosos, a cidade é apenas uma propriedade que só precisa do mínimo de comida para os mineradores não morrerem de fome. Antes de Roland chegar, o antigo senhor local, o Barão Boris, aceitava essa humilhação sem reclamar. O príncipe lembra de Boris como um cara sarcástico e estranho, entendendo que o sujeito deve estar furioso por ter perdido o território. Mesmo assim, Roland acha ilógico. Se a cidade é dele, o barão deveria ser o maior interessado em fazer negócios justos e lucrar de verdade, em vez de aceitar migalhas. Roland finalmente mata a charada. Boris e os outros nobres locais nunca quiseram administrar a cidade da fronteira. Na verdade, eles são apenas supervisores da fortaleza Longhorn, com todos os seus negócios e propriedades garantidos por lá. Para eles, tanto faz o valor do minério. O esquema era entregar tudo em troca do mínimo de comida para os mineradores não morrerem, enquanto a fortaleza ficava com o lucro gordo e devolvia uma migalha para o bolso deles. O príncipe fica indignado ao perceber que a fortaleza não investe um centavo na cidade e que o povo sobrevive de um comércio pífio com a cidade da Folha de Salgueiro. Ele decide cortar o mal pela raiz e ordena que Barov interrompa imediatamente essa troca injusta com a fortaleza. Quando o conselheiro pergunta como eles vão comer, Roland apresenta o plano de mestre. Em vez de escambo, eles vão fazer comércio de verdade. Ele quer vender todo o minério estocado nos navios para a cidade da Folha de Salgueiro, receberem dinheiro vivo e usar essa grana para comprar grãos onde bem entenderem.
Barov teme que os compradores recusem um estoque tão grande, já que isso nunca aconteceu antes. Mas o príncipe já tem a estratégia agressiva pronta. Ele vai vender pela metade do preço de mercado. Com um desconto desses, é impossível recusarem. Assim, a cidade da fronteira levanta um capital inicial pesado na hora e toma conta do mercado regional de um jeito que ninguém consiga competir. Roland abre o mapa e mostra que a cidade fronteiriça está na nascente do rio Xixui, a veia que corta o país inteiro. O plano dele é ambicioso. Assim que tiverem navios, não vão mais depender de um único comprador. Ele quer transformar o rio em uma rota da seda, levando o minério para todos os cantos. Barov, meio lerdo, avisa que a cidade nem produz seda, e o príncipe precisa explicar que é só uma comparação sobre o poder do comércio em larga escala. Mas o clima pesa quando Barov solta um alerta real. Peitar a fortaleza agora é como roubar a comida da boca de um leão. O conselheiro teme que, se cortarem o minério, a fortaleza não aceite os moradores da cidade para passar o inverno. Roland fica sem entender por que precisariam se mudar. A explicação é sinistra. Todo inverno surge a lua demoníaca. Assim que cai a primeira neve, os portões do inferno se abrem nas montanhas e as feras da floresta nebulosa são corrompidas, virando monstros sedentos de sangue. Essas criaturas avançam para o leste, destruindo tudo no caminho. Como a cidade da fronteira é aberta e não tem muralhas, a única chance de sobrevivência do povo é fugir para a fortaleza Longhorn. Roland cai na real. Se o povo precisa fugir todo inverno e só volta na primavera, é impossível transformar a cidade da fronteira em uma potência. Sem vencer essas feras, o comércio não anda, a fortaleza continua mandando em tudo, e o sonho do trono fica cada vez mais longe. Ele decide agir e manda chamar Carter imediatamente. O capitão traz 2 veteranos que moram ali há anos e já sobreviveram a várias luas demoníacas. Um deles é caçador e até já matou 2 monstros com as próprias mãos. O príncipe quer saber como funciona o esquema das fogueiras de sinalização que avisam sobre o ataque. O caçador, meio nervoso, explica que o posto de vigia fica estrategicamente na encosta das montanhas, de frente para a floresta nebulosa. No fim do outono, eles ficam de olho 24 horas. Assim que a primeira besta maligna aparece, eles acendem o sinal de fumaça e pulam em lanchas rápidas pelo Rio Vermelho para fugir rumo à fortaleza. Roland questiona se os monstros não atacam na água, mas o veterano garante que o rio é fundo e largo demais. As feras nunca conseguiram atravessar, o que torna a fuga pelo rio o caminho mais seguro. O papo então vira para a duração do pesadelo. A lua demoníaca dura de 2 a 3 meses, começando com a primeira neve e só terminando quando tudo derrete na primavera. O relato final é tenso. Há 2 anos, o inverno durou quase 4 meses, e muita gente não aguentou a fome na fortaleza e acabou morrendo. Roland percebe que o tempo está correndo e que o inverno não perdoa quem não se prepara. Roland descobre a crueldade por trás da ajuda da fortaleza. A comida que eles recebiam era contada com base no minério entregue e só durava 3 meses. Se o inverno esticasse para o 4º mês, a fortaleza simplesmente deixava o povo da cidade fronteiriça morrer de fome, já que ninguém podia voltar para minerar enquanto os monstros estivessem lá fora. O príncipe foca nos inimigos e pede detalhes sobre as tais bestas. O caçador explica que javalis e lobos viram mutantes bizarros que potencializam seus instintos. O javali ganha uma pele tão dura que nem besta penetra a 50 metros. E o lobo fica rápido demais para ser caçado sem armadilhas. Roland conclui que, no fim, eles ainda seguem a lógica animal. O forte fica mais forte e o rápido fica mais rápido. Mas o veterano solta um alerta sinistro. Os animais mutantes não são o pior problema. O verdadeiro terror são os híbridos, criaturas que parecem saídas direto do inferno. Ele descreve um monstro com a força de um leão e asas de águia, capaz de voar curtas distâncias e caçar pelo olfato. Diferente das feras comuns, o híbrido brinca com a presa e sente prazer na agonia da morte. O caçador tranquiliza um pouco, dizendo que essas abominações são raras, aparecem apenas 2 ou 3 em cada lua demoníaca. Mas o estrago que fazem é inesquecível. O caçador veterano completa o relato dizendo que, por sorte, os híbridos só conseguem planar baixo, o que permite que as muralhas da fortaleza ainda os segurem. Roland confirma que não vai fugir, e que os 2.000 habitantes da cidade também vão ficar. Card entra em pânico, chamando o plano de loucura total. Ele argumenta que o castelo é pequeno demais para todo mundo, e que apenas as muralhas de Longsong podem protegê-los das feras. Mas o príncipe está decidido.
Ele encara Card e deixa claro que não pretende morrer e nem abandonar ninguém. Para ele, a cidade da fronteira é o novo campo de batalha, e eles vão derrotar as bestas ali mesmo.